Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tenho a honra, a alegria de conversar pela primeira vez aqui no Jornada com uma colega de profissão que eu admiro um monte, que eu já falei para ela que eu tô nervosa aqui de entrevistar uma grande jornalista, que é Bárbara Gância. Bárbara, seja muito bem-vinda. Puxa, muito obrigada. A honra é minha. Eu acabei de ler, Bárbara, A Saideira, uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência, edição revista, ampliada, lançada agora pela Matrix em 2025, não sabemos quando os nossos ouvintes estão ouvindo, a primeira versão do livro lançada em 2018. E eu caí nele aqui agora, nessa oportunidade em 2025, e eu fiquei profundamente impactada, sensibilizada. Vou querer falar um monte de coisas aqui, mas primeiro eu queria começar te ouvindo sobre esse intervalo entre 2018 e 2025, o quanto você sente que melhoramos, caminhamos na jornada de enfrentamento da dependência como um problema social que a gente vive, não melhoramos? Qual que é a sua visão? Como você enxerga onde a gente está agora, Bárbara? Olha só, um pouquinho a gente andou. Não vou dizer que não andamos nada, porque antigamente a gente simplesmente ignorava o problema, a gente não falava sobre esse assunto, a gente tem uma hipocrisia tremenda sobre o álcool. A gente trata o álcool no Brasil como se fosse uma fraqueza de caráter, ou se não, como se fosse falta de força de vontade, mau caratismo, ou a pessoa está tomada pelo demônio, não é? Tem todas as explicações mais inacreditáveis, menos que é uma doença, que é uma alteração do metabolismo, que você começa a Organização Mundial de Saúde define como um problema de compulsividade. Esse problema de compulsividade, se você repete ele em grandes quantidades durante muito tempo, ele vai alterar teu metabolismo, vai alterar a tua maneira de produzir dopamina, serotonina, oxitocina, essas coisas todas, que são os hormônios ditos da felicidade. E porque o corpo, como a gente sabe, opera em modo econômico, então, você, se ele puder não produzir alguma coisa, ele não vai produzir. Então, se ele vê que a euforia está vindo de fora, ele vai não produzir todos esses hormônios que são aqueles que não te deixam angustiado, que te dão prazer de ver um pôr do sol, de ouvir uma música, de estar com um amigo, com uma pessoa que você ama e tal. Então, isso, se você bebe muito tempo, durante muitos anos, em grandes quantidades, durante muitas vezes por semana, quando você para de beber, naquele momento que você para de beber, você pode durar um dia, 2 dias, mas aí você entra numa angústia muito grande, porque você não produz esses hormônios, porque o corpo está economizando energia, porque ele acha que vai vir de fora. E as células ficam indelevelmente marcadas com essa informação. Então, isso é uma doença, não é uma coisa psicológica, nem uma coisa que você vai tratar na terapia, depois de você falar sobre a sua mãe, sobre, eu comecei a beber porque eu estava deprimida, porque o meu marido me deixou, porque eu fui embora do trabalho, porque eu sou tímido. Eu, por acaso, comecei a beber por um problema de timidez mesmo, e porque eu vivia no meio, que eu estudava no colégio gringo e todo mundo bebia bastante. E se você não bebesse, você era meio tida como meio careta e tal. E eu já era metida a exibicionista e ao mesmo tempo era tímida, porque tem esses dois. É complicada a vida. Então, a bebida ela é definida por 3 componentes: o psicológico, o social e o hereditário. São 3 coisas que te fazem ser alcoólatra, que podem fazer você vir a ser alcoólatra. E cerca de 10, 15% da população hoje em dia são alcoólatras. O resto bebe sem problema algum, nunca pensou nessa hipótese, nunca, muita gente, a grande maioria das pessoas nunca tomou um porre
Isso é inacreditável, porque na percepção da gente, a maioria das pessoas bebe e toma um porta. Na minha percepção, que bebia, eu achava que todo mundo bebia pra caramba, sabe? E aí, então, essas pessoas que têm esses três componentes, a hereditariedade, ou seja, tem um metabolismo que você comporta grandes quantidades de álcool, você suporta beber bastante e não passa mal, ou você se sente muito bem com isso, sabe? Eu, quando comecei a beber, eu me sentia muito bem, eu ficava sociável, eu lembro que a primeiro copo que eu tomava numa festa, eu tomava tremendo, assim, sabe? O copo ficava parecendo uma cascavel, assim, o gelo. E depois eu me sentia já dona no comando da situação, já ficava linguaruda, já falava um Uhum. monte de coisa, já ficava. E isso me dava um grande prazer. Isso para mim era. E me dava também um certo. Eu ficava meio assim, alucinadona, e isso era uma coisa muito prazerosa, não era uma coisa ruim. Na medida que eu fui criando tolerância, que é o que acontece com o álcool, porque ele vai ser, para ter o mesmo prazer que eu tinha no começo, eu precisava beber mais, porque ele cria essa coisa de você ter que beber mais para ter o mesmo lance que você tinha, o mesmo, é, sei lá, o mesmo barato que você tinha antes, né? E então é o ambiente social, ou seja, no meu caso, um colégio inglês, depois uma situação psicológica que é uma pessoa, digamos assim, criativa, engraçada, ao mesmo tempo tímida, confusa, com eu sou a mais jovem da família, meus pais vieram para esse país em 1954, eu nasci em 57, meu irmão já tinha nascido na Itália, minha irmã no Uruguai, eu cheguei aqui, eles falavam, quem é essa criança que está andando pela sala, sabe? Uhum. Já estava tudo, a família já estava encaminhada, e aí eu fui muito mimada e muito. Então tinha todos os componentes para, assim, um clássico do alcoolismo, sabe? E, de fato, foi o que aconteceu. E, e isso, esses três componentes, essa coisa toda, essa historinha que eu estou te contando, no Brasil a gente não passa por esse, a gente não percebe nenhuma dessas coisas, ninguém se dá conta de nada disso. Você vê que a gente tem uma violência doméstica inacreditável, não é? A gente tem sei lá, as agressões que marido e mulher, ninguém nunca fala do álcool a respeito disso. Ninguém fala nunca que é relacionado. A gente fala de patriarcado, a gente fala de o homem, né, a gente fala de feminismo, a gente fala de tudo, mas a gente não fala que o cara estava alcoolizado, chegou em casa bêbado e bateu na mulher. Isso é um fato conhecido. Morte por motivo fútil. É sabido que onde tem bebida e, e tem discussão, e o bar fica aberto até mais tarde, é mais fácil ter um acidente, ter alguém puxando uma arma, de matando alguém. Acidente de trabalho. O Brasil é um dos recordistas, junto com a Rússia, que é também onde se bebe muito, porque é uma caloria vazia. Você, em vez de você comer um prato de arroz e feijão, você chega num boteco de manhã, você paga um mixórdia e você toma um copo de pinga e vai trabalhar. Quem já fez uma reforma em casa sabe disso, que você sempre tem alguém que está trabalhando com odor de álcool. Acidente de trânsito ligado a. E a indústria de álcool a 1 milhão por hora. Porque você lembra quando a Petrobras deixou de ser a maior indústria do Brasil, porque teve a Lava Jato, sei lá o quê. Quem passou a ser a maior indústria do Brasil não foi a Siderúrgica Nacional, não foi a Ambev. Então, isso é um negócio muito grave, porque, sabe, a indústria que produz cerveja é fogo, né? É um negócio bastante.
bastante significativo. E eles têm muita gente fazendo lobby, em Brasília sabe, tem a bancada do boi, da bala, da Bíblia e da bebida. E a gente não leva isso em consideração. Ah, eu escrevi esse livro para realmente tentar mudar essa situação, por isso eu me expus. Sabe, não foi sensacionalismo barato, não foi para vender livro, aquela coisa que o pessoal sempre fala, né? Adora falar da gente, que a gente Aham. quer vender jornal, como se a gente ligasse minimamente para vender jornal. Muito pelo contrário, a gente é inimigo mortal da área comercial, que eles roubam o nosso espaço, mas parece que ninguém entende que a gente não quer vender jornal, a gente quer só escrever e falar coisas interessantes para o mundo, né? Parece que isso não comove mais ninguém. Mas o que acontece é que eu escrevi o livro para isso e algo mudou no sentido de que eu vejo que depois que eu fiz isso e eu escrevi para o público dos alcoólicos, para dizer, olha, é possível você parar de beber e continuar dando risada, continuar, sei lá, saindo, transando, sabe, tendo prazer na vida e tal e sendo feliz porque a gente pensa, eu quando bebia, falava, se parar de beber, não vai ter mais graça nenhuma, entendeu? E de fato a graça é outra e tal, mas você acha graça. E se você não para, você se destrói, entendeu? E eu vejo que hoje em dia, por exemplo, Fabinho Assunção fala disso, a Rita Lee falou disso, é, isso, o Casagrande fala disso, e antes de eu me expor vergonhosamente, porque eu me expus para o cara poder se identificar, porque se você não fala, é igual o AA, quando você vai para o AA, você chega lá e se sente em casa e tem uma epifania, você fala, finalmente tem alguém aqui que entende, porque isso é uma coisa, em qualquer sala de autoajuda, você vai, e as pessoas que têm o mesmo problema de você, que você, elas vão falar de coisas que você vai se relacionar e aí você vai se sentir em casa, se sentir amparado. Só que as pessoas têm que ter um mínimo de noção do como é que um alcoólatra é, como é que ele reage, o que ele não é um mentiroso. Ele é uma pessoa que está tentando loucamente parar de beber e ele jura que não vai mais fazer aquelas bobagens, só que ele recai porque ele não consegue. Entendeu? Sim. E todas essas coisas ninguém falava a respeito. Nos Estados Unidos, se você tem um problema qualquer desse tipo, você imediatamente vem a público, fala, faz uma fundação. Aqui, se você vem a público, fala, você perde o emprego, perde os contratos de fazer baile debutante, de apresentar palestra, de mediar. Uhum. Foi o que aconteceu comigo. Veja que coisa engraçada. Mas eu acho mais importante a minha missão. Então, não é que eu estou precisando exatamente de dinheiro, e eu, graças a Deus, consegui fazer isso. Não que eu também seja milionário, não sou, mas deu para eu fazer. Eu tive gente que me ajudou e que eu dou graças a Deus que eu posso fazer esse trabalho de palestra, de não sei o quê, e de passar essa palavra para frente. E tive também a ajuda da Marisa Hort, que quis fazer, do Bruno Guida, que é o diretor de teatro e a atriz que fazem a minha peça. Eu queria te perguntar justamente sobre esse relacionamento que no começo do livro você fala, né, com a Marisa e com o Bruno, e também a surpresa que surgiu, né, da vontade deles de fazer a peça, que você quase recebe como um será, ou não sei, algum descrédito ali inicial, até que de fato acontece e a peça é um sucesso, e eu acho que concordo muito com você que é um problema sério e que a gente fala pouco e que a gente precisa falar sobre alcoolismo, que a gente precisa falar sobre dependência para tirar esse lugar de estigma, para abrir um espaço para esse reconhecimento e o tratamento possível, até chegar nesse lugar que eu acho lindo que você traz, assim, ó, a vida tem graça. A vida É, tem, dá para ver a graça da vida, a vida presta, como Fernanda disse, se a gente tem os exato. olhos para enxergar. Só que você começou a falar sobre a Marise e sobre o Bruno,
E eu senti, queria te ouvir um pouco mais, do quanto também os relacionamentos têm um papel importante, tanto no tratamento e na manutenção da sobriedade, quanto também nesse espalhar da palavra, como você falou, assim. Só que ao mesmo tempo, lendo o livro, tem uma questão que é uma jornada bastante individual, assim, né? E você Ah, é muito coloca você solitário, com você mesmo, assim, é solitário. é muito Como, solitário. como você Mas entende isso, Bárbara? É junto, é separado ou é junto e é separado ao mesmo tempo? é os dois, é junto e é separado. É assim, é muito, muito solitário você sofrer e se dar conta que você tem um problema, porque quando você está vivendo essa coisa dos primeiros problemas que você começa a ter e as primeiras consequências da sua bebida, que são não estar mantendo os horários, não conseguir beber o tanto que você se programou e alguma coisa começa a sair errada, você falta com a tua palavra, você dá uma baixaria no batizado do seu sobrinho, você fala o que não era para falar, você tropeça e cai em cima do bolo da noiva, esse tipo de coisa que acontece. Ou você acorda numa cama de alguém que você não sabe quem é, e a pessoa está virada para a parede, você fala, meu Deus do céu. Sabe, perigos, aliás, gravidez indesejada é uma das grandes consequências no Brasil, doenças sexualmente transmissíveis relacionadas ao álcool, está cheio de coisa, né? Eu falo aqui o dia que eu fui escrever a nova introdução do livro, é, saiu na Folha uma matéria que eu usei justamente e saiu em vários jornais, inclusive, que o alcoolismo mata, segundo um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, a pedido da ACT, que é uma organização não governamental que promove a conscientização sobre a dependência ao álcool e tabaco. Ela constatou que, no Brasil, o consumo de bebidas alcoólicas responde por 12 mortes por hora. 12 mortes por hora, ou seja, de câncer, de cair em casa, bater a cabeça e morrer. Sabe, quanta gente solitária que não faz isso. Eu tenho um dos capítulos que eu acordo, que é o que abre a peça lá da Marisa, que isso foi uma das coisas que mais me assustou, inclusive, na minha vida foi isso, que eu acordei numa poça de sangue, com um corte na cabeça aqui atrás, que eu não sei o que aconteceu, e quando eu acordei já estava praticamente cicatrizado. Eu chamei uma amiga minha, que ela era instrumentista no Einstein, e ela veio correndo, e ela era tipo uma tia minha, sabe? Uma pessoa que eu amava de paixão. E, inclusive, ela era nora da senhora Tivita, que teria tido a Cláudia, que é Sim. o nome da revista, que se chama assim porque a esposa do seu Vitor Tivita não tinha filhas, né? Por isso que se chama Cláudia. E ela casou com o Richard Tivita, essa minha amiga. E ela veio correndo na minha casa e ela olhou minha cabeça e falou: "Ah, Bárbara, já cicatrizou, não dá para ir lá dar pontos mais." E era assim, uma poça de sangue, assim, de 1,5 metros por aí, sabe? Era um negócio bem extravagante. E aí eu pensei, quanto tempo que eu fiquei aqui desacordada. Você imagina a violência de um negócio desse? Eu devo ter caído de pé, assim, para trás, com toda a força. Eu podia ter morrido tranquilamente, se tivesse a quina de uma mesa no lugar onde eu bati, ou se tivesse, sabe Deus, sabe, eu podia ter morrido tranquilamente. E isso acontece. O William Holden morreu assim, a Laura Ashley morreu assim, várias celebridades da vida morreram caindo em casa e morrendo sozinhas. E então são coisas, sabe? O alcoolismo ele permeia toda a vida da gente. A gente não, se você pensar bem,
Todo mundo tem ou um cunhado, ou alguém no trabalho, ou já namorou alguém que era uma catástrofe, sabe? Porque não dura relacionamento nenhum. Não tem como durar. Você, por mais que você ame a pessoa, se ela bebe, o centro do mundo dela não é normal, não é um centro do mundo. O centro do mundo dela é um boteco, é uma garrafa, e é uma coisa louca que não tem norma, não tem. Então, e é uma coisa muito solitária isso, porque é uma megalomania, é uma coisa, sabe, é um delírio, um desvario. E quando você começa a se tratar, você precisa muito da ajuda das pessoas que te amam. Você precisa imensamente, porque você precisa se reformar a tua estrutura. Você precisa se apegar em outras coisas que não são aquelas. Tanto que eles falam, no AA ao menos, eles falam, você precisa mudar de hábitos, pessoas e lugares. E tem muita gente que vai para a religião, que também é muito válido. E as pessoas que vão para a religião, elas têm aquela epifania que elas conseguem é, se apegar, sei lá, Cristo, Jeová, Maomé, sei lá, sabe? Conseguem Uhum, se Buda, Ogum, sei lá, qualquer coisa que elas consigam se relacionar com algo que é um poder superior, que é algo além da gente, que é algo acima da gente, que a gente consiga fazer algo em nome que não é sempre da gente, em nome de alguma coisa maior do que a gente, sabe? Que não seja sempre eu e a minha garrafa. E isso você precisa de ajuda de parentes, de alguém que queira bem a você. Eu, graças a Deus, tive a ajuda da minha família e das pessoas que me amavam, porque eu não tive a compreensão da minha família. Minha família até hoje, eles são aqueles italianos bem, eles não entendem o que é alcoolismo. Eles não entendem. Eles acham, puxa, que bom que você teve força de vontade. Eu não tive nenhuma força de vontade, apenas caiu a ficha. É uhum. muito diferente uma coisa e outra, Sim, sim. sabe? Agora, no livro, enfim, você vai contando muitas histórias e a gente vai acompanhando a palavra despertar. Eu não sei se você gosta dela, se tem cara disso ou Sim, se é claro, outra, claro, mas a claro. sensação é de um despertar mesmo, assim, que é, não é de uma hora para outra, também não é de um episódio para outro, tem uma sucessão de acontecimentos até que Sim, chega esse momento que a ficha cai. Só que eu vou contar um pouco da sensação que eu tive lendo o livro, assim, ó, porque você sim. começa falando que é uma dose de esperança. Então eu comecei falando, tem esperança. A Bárbara tá aqui e ela tá escrevendo esse livro. Então, Sim. Ainda não morreu. só que eu fui ficando angustiada. Eu fui, enfim, fui sendo tomada por todas essas emoções e dá uma sensação de impotência muito grande também, como leitora, assim, e às vezes como isso, como pessoa que está acompanhando uma situação, de falar, tá, mas até a ficha cair, quanto a gente vai ter que descer por esse caminho, assim, sabe? O quanto a gente vai ter que esperar. Tal do fundo do poço. Exato. Eles E chamam de fundo você do poço. fala que você escreveu o livro para poder as pessoas se identificarem e talvez terem esse despertar antes ou não terem que passar por situações como a situação que você acabou de descrever aqui da poça, que é desesperadora, enfim. O que que você imagina que é possível, se é que é possível fazer, além disso que a gente está fazendo aqui, que é abrir um espaço e uma conversa Olha, sincera? O que que dá para fazer? por exemplo, eu já tinha passado o sinal vermelho na Avenida Paulista, batido o carro em 1981. Não se usava cinto de segurança naquela época. Eu saí pelo vidro do carro, arranquei o espelhinho retrovisor com metade do meu rosto, perdi a visão do olho direito. E mesmo assim, ainda depois de anos, caí no chão da minha casa e formou uma poça de sangue. Então, você vê que é difícil. O que eles já tentaram fazer no mundo, porque uma vez por ano se reúnem todos os agentes de saúde pública no mundo e a indústria. Em Genebra,
na Organização Mundial de Saúde, que está sendo muito combatida hoje em dia por uma ideologia, sei lá eu, que é uma pena, né? Porque tem que ter um ente de saúde que todo Claro. mundo fale a mesma língua, né? E esse ente, ele já tinha feito algumas diretrizes. A Organização Mundial de Saúde já tinha determinado que precisava taxar a bebida, que você veja, que a pinga custa muito mais barato do que a comida, né, do que um prato de arroz e feijão. Precisava taxar, precisava regulamentar horário de bar, precisava regulamentar comunicação, propaganda, não podia servir bebida para menor, não podia. Né, tem uma série de regulamentações, tem que aumentar o preço no bar mais do que no supermercado, precisa ver quem está comprando, uma série de coisas. E, e eles, tudo isso meio que falha. Não funciona, tudo junto funciona, mas estava aumentando o consumo, especialmente entre as mulheres, que hoje em dia têm mais poder aquisitivo, estão mais liberados, podem beber, fazer e tal. E eles veem que está aumentando muito, e mulher é muito perigoso, porque mulher tem mais facilidade de ficar alcoólatra pela composição corpórea, pelo tanto que tem de gordura e menos músculo e não sei o quê, então mulher tem mais facilidade de virar alcoólatra. Eu explico tudo isso no livro, eu agora não saberia explicar para você, mas tem esse negócio. E o que eles falam, o que eles chegaram à conclusão hoje em dia, e parece estar começando a surtir efeito, é a prevenção. E a prevenção, ela é voltada às crianças. E voltada às crianças significa crianças de 6 anos para frente. Porque 6 anos é a idade que você começa a saber diferenciar entre o certo e o errado. E saber diferenciar entre, sabe, o que pode, o que não pode, o que são os limites. Você começa a ter limite. E eles veem que se você conversa com as crianças, se você começa a dizer, olha, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal, isso aqui, e os pais começam a ver que não é para dar bebida para crianças de mais de 6 anos, que não é para fazer, porque é para conversar com elas. Os agentes de saúde, professores, governo, todo mundo junto, educadores, saúde pública, pais, agremiações de todos os tipos, que isso começa a funcionar. Porque, só que, você vê, eu já dei palestra, eu trabalhei na Ambev, porque logo que eu parei de beber, que eu percebi que eu queria fazer um trabalho social a esse respeito, eu fui oferecer meu serviço na Ambev, porque eu falei assim, a indústria de geladeiras recolhe as suas geladeiras, a indústria de pneus recolhe e refaz os seus pneus. E então a indústria de bebida, eu sou o lixo que elas produzem, então eles vão ter que lidar com isso. Então, em vez de gastar tanto dinheiro em publicidade, fazendo não sei o quê, eles gastam assim uma mísera parcela, mas uma mísera parcela com recuperação. Eles treinam garçom, se vê, tem umas empresas que fazem o motorista da vez, tem algumas empresas, a própria Ambev distribuiu muito bafômetro, eles tentaram fazer um programa que treinava as caixas dos supermercados para pedir a o Identificação RG, ali. a identificação na hora de vender no supermercado, fizeram com o Pão de Açúcar, inclusive, essa parceria. Treinaram 16 mil caixas de supermercados. Aí a própria população falou, não, nós não queremos. Sabe, foi o consumidor que rejeitou isso. Sim. Então, o menor pode comprar à vontade o que ele quiser. Eu, inclusive, comprava no supermercado, antes de ser. Eu comecei a beber mesmo com 16, 17 anos, eu já comprava vodka no supermercado. Então, e a gente vê, eu dava palestra, estou te falando que eu trabalhava na Ambev, eu dava palestra, dei muitas palestras, em favela,
em comunidades, né? Comunidade na Rocinha, em Heliópolis, em Paraisópolis, em todo quanto é lugar. E também em lugares de rico, em clubes, em escola de mais ricos e tudo. Os pobres, todos sabem o que é alcoolismo, porque o assistente social, se o cara está dando problema no emprego, o assistente social vai lá e leva ele para. Ele é obrigado a ir. Então, Sim. a família vai para o Alanon, as crianças sabem o que são os 12 passos, já foram para uma sessão de o pai vai internado para ser reabilitado, porque eu, quando me internei, eu estava lá com um monte de gente da Petrobras, da Avon, da Sabesp, tava, sabe, você vai internado com um monte de gente da. E nas classes altas, ninguém sabe nada e ninguém fala sobre esse assunto. Porque festa de garoto de 13 anos serve álcool. E os pais servem, os pais bebem, ninguém quer que encha ninguém. É um cinismo Sim. arrebatador. Sim. Então, Sabe que você conta no livro enfim, convido todo mundo realmente que está ouvindo aqui a nossa conversa no Jornada da Calma a ler a Saideira, porque é um relato muito poderoso, como vocês estão vendo aqui a Bárbara falar, mas no livro é isso, a gente vai ganhando mais nuances, mais detalhes e saídas, perspectivas, mas você conta bastante sobre a importância dos 12 passos, então, do AA, do Narcóticos Anônimos também. E eu queria te perguntar, já estamos chegando no finalzinho de Jornada da Calma, que é uma pena que o tempo tenha passado nessa velocidade, mas a questão do lidar com encarar o hoje e dar conta do hoje. Então, só por hoje, o que que eu vou fazer? Que eu já entrevistei muitas pessoas aqui no Jornada da Calma que enfim, de linhas absolutamente diferentes, sejam caminhos religiosos, estudos de mindfulness, meditação, impermanência, budismo, sei lá. E exato. sempre a Budismo gente tem. cai, a gente cai nesse lugar do presente, de você entender o presente. Só que acho que foi lendo o livro que eu entendi quão precioso é essa medida de tempo, assim, ó, essas 24 horas. Queria te ouvir para a gente terminar um pouquinho do que representa É, isso para você? Que é esse só por olha, hoje? esse cara que escreveu os 12 Passos, eu acho que ele teve uma iluminação divina na hora que ele escreveu, o AA foi feito pelo Bill e o Bob, que são um médico e um cara que perdeu todo o dinheiro na bolsa no crack de 29. E ele chamava Bill, a gente só sabe Bill e Bob. E eles falavam um com o outro e eles viam que eles não iam beber quando eles ficavam falando sobre. E começaram a trazer gente do hospital que o Bob trabalhava e tal e coisa. E aí um dia o Bill fez esses 12 passos e ele meio que misturou Jung, que na época eles escreveram para o Jung e tal. Então tem um pouco de psicologia, um pouco de religião, mas eles não querem falar de religião, então você escolhe o que você quer pôr ali como um ser que seja maior do que você, e eles põem um pouco de sabedoria de todos os tipos, uma salada. Mas a gente sabe que o alcoólatra, ele lida muito mal com a frustração. Ele não tem, ele se frustrou porque o time dele ganhou, perdeu ou empatou, ele vai para o bar. Qualquer desculpa é uma boa desculpa. Então, para ele não ter grandes decepções, você fala, vamos fazer tudo certo hoje. Nesse espaço de 24 horas, você consegue lidar com isso. O alcoólatra dá para ele lidar mais ou menos com hoje. Porque se ele olha para ontem, ele só vai lembrar, ou não lembrar, porque muitas vezes não lembra de nada, de coisas horríveis que aconteceram. Se ele projeta o que vai acontecer amanhã, é melhor nem pensar nisso, porque ele vai ou morrer atravessando a rua bêbado, ou vai se meter numa confusão, ou vai acabar todo o dinheiro dele, vai ser mandado embora do emprego, a mulher vai brigar. Então, ele não tem essa habilidade dessa espaço de tempo maior. Então, vamos lidar com hoje, que é o que o budismo nos fala. A gente não tem ontem, que já passou, e a gente não tem amanhã, porque a gente tem esse lugar que a gente está agora, que é aqui, agora, nesse momento. E agora já acabou de passar, estamos agora.
Então, você tem que lidar com isso, você tem que fazer o melhor que você pode para você e para todo mundo que você ama e que está à sua volta, que está ao seu alcance. Você tem que fazer o melhor que você pode aqui e agora. Se você começa a fazer isso, o teu ontem provavelmente vai ficar mais agradável. E o teu amanhã vai começar a prometer. E esse é o motivo que eu escrevi o livro. Porque depois que você passa um tempo sem beber, eu sempre fui uma alcoólatra funcional, eu sempre trabalhei, eu nunca fui mandada embora de um emprego porque eu bebia, nada disso, eu nunca bebia todo dia, eu bebia no fim de semana, mas eu não tinha limite. E as coisas começaram a ficar muito complicadas para mim. Aí eu comecei a querer beber na quinta em vez da sexta, as coisas começaram, e daí começou a vir o YouTube e o telefone, eu falei, meu Deus, eu vou falar besteira na frente dos outros, eu era extravagante. E aí, me começou a me dar uma ressaca moral horrorosa, e meus pais já não aguentavam mais, eu fiz todo mundo sofrer, é uma coisa horrível. Então, eu parei de beber, meu Deus, o que eu estava falando? Estava falando do Só por Hoje, por que que você escreveu o livro? Então, não, por que eu escrevi o livro? Porque depois de um ano que você parou de beber, a tua vida profissional faz assim. Você decola. Você decola, você parou de beber, você começa a render tão bem no trabalho, você começa a ter um outro lado da tua vida, que não só o social, não só ir para o boteco, não só ir para a festa e ficar no delírio e tal. Você começa a ter uma performance tão melhor no esporte. Eu jogava tênis, eu jogava golfe, mas aí eu comecei a render tão mais, eu comecei a ter relacionamentos tão mais sinceros, tão mais. Eu nunca tinha tido um namoro ou qualquer relacionamento romântico sem estar alcoolizada, sem estar louca. E aí eu tive o meu primeiro relacionamento e foi fantástico, entendeu? Até que não foi mais, mas foi fantástico. Então, é outra qualidade de vida. Então, assim, quando você para o primeiro ano, é duro. O segundo ano é bom. O terceiro ano é bom pra caramba. O quinto ano é excelente. A pessoa que vai trocar a ficha na sala de aula fala: Meu, eu tô voando, eu tô indo tão bem, eu nunca tive tantas promoções, eu nunca fui. E realmente a minha vida começou a decolar, sabe? Então, Agora são eu quantos comecei a anos, Bárbara? emagrecer, comecei a querer fazer esporte, trocar o dia pela noite. Você vai dormir, sabe onde você dormiu, você sabe como você vai acordar, você sabe, você acorda cedo, você troca o teu, como é que chama? Fuso circadiano, O lá, como é que ciclo chama? circadiano, sim. Ciclo circadiano entra nos eixos. Então, vale muito a pena parar de beber. Vale muito a pena. Você vira uma pessoa feliz mesmo, não uma pessoa intoxicada que está lá rindo na festa que nem um bobo, entendeu? Você verdadeiramente começa a se conhecer, porque eu acho que a gente está na vida para se conhecer, para amar, e para saber amar, você tem que estar na verdade. O eixo da verdade é importantíssimo, porque só se conhecendo você consegue realmente amar, e amar a vida. Eu estou sendo Não, você meio tá sendo maravilhosa. Eu tô amando e, isso é esperança, né? Isso é esperança em é, outras palavras. é, Sim. viver a vida da maneira que eu acho correta de ser vivida, sabe? E eu estou conseguindo fazer isso depois de fazer 30 anos de cagada. Então você imagina que bom que é, né? Bárbara, É, que vale bom a que é pena te ouvir. vale Vale a a pena. pena parar de beber. Eu acho que a gente vai repetir isso muitas vezes e vale. E existe apoio, existe ajuda disponível. Existe Existem os... informação. Na Exato. internet existe informação abundante Sim. sobre alcoólicos anônimos, sobre um monte de coisa, é só querer. Livro tá cheio, entendeu? Hoje em dia as pessoas contam a experiência delas. Eu vejo as pessoas me escrevem coisas tão lindas,
tão lindas. As pessoas estão a fim de compartilhar isso hoje em dia. Então mudou um pouco o panorama, sabe? Sim. E E basta você, você querer que você vai. Toda a igreja do Brasil tem uma sala de AA, gente. Toda igreja do Brasil, em algum horário do dia ou da noite, eles usam o espaço deles, eles cedem, porque eles não pagam imposto, então eles cedem para o AA, ou para o Al-Anon, ou para o Narcóticos Anônimos. Então é só chegar. Você tem vontade de parar de beber? Vai. Você vai ser acolhido por gente que vai te tratar super bem, você vai ser a pessoa mais importante do dia lá, quando você chegar, e você vai ficar surpreso, porque todo mundo fala, não vou nesse lugar que só tem maluco. Não, o maluco tá no bar. Lá dentro só tem gente querendo parar de beber. sim, sim. Bárbara, do fundo do meu coração, assim, que serviço você está prestando, que missão importante, que transparência, honestidade, sinceridade e coração gigante você tem. Obrigada por ter escrito a saideira, obrigada por toda a sua vocalização em relação a esse assunto e obrigada por estar aqui no Jornada da Calma. Foi muito gostoso. Você é Obrigada. muito gentil, eu te agradeço imensamente, foi extremamente agradável estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Obrigada, Bárbara, e obrigada a você, companheiro de jornada que nos ouviu aqui hoje falando de um tema que a gente nunca tinha falado, mas que a gente precisava falar. E que bom ter a Bárbara aqui com a gente. Obrigada pela sua abertura, obrigada pela sua confiança e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.